E olha, a nossa abordagem do dia de hoje é falar sobre uma decisão que traz preocupação para o desenvolvimento do país, não só para a produção rural, não só para proprietários de terras, mas de uma maneira geral traz uma série de inseguranças. A decisão foi a seguinte: homologação ou a retomada da homologação de terras que estão sendo colocadas como indígenas. Para falar sobre este assunto, sobre esta ação do governo federal, eu converso com Luana Ruiz, advogada, nossa convidada no dia de hoje, que vai responder alguns questionamentos que são importantes para esclarecer para o nosso público, para o produtor rural de todo o país. Luana, sempre um prazer tê-la por aqui. E houve essa homologação de terras, o novo governo federal, presidente Lula agora, ele homologa essas terras, né, e traz, menos de uma semana, pouco mais, menos de 2 semanas de governo, ele traz essa questão agora para a discussão. O que nós podemos avaliar, pensar sobre este cenário? Seja bem-vinda. Muito bem, muito obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer toda a equipe aqui do Canal do Boi por mais uma vez me dar esta oportunidade de conversar com os produtores rurais e parabenizá-los de mais uma vez trazer esse tema tão sensível, sensível para os produtores rurais e igualmente sensível para as comunidades indígenas, que são muitos indígenas, muitos grupos humanos ali que também anseiam a solução dessa problemática. O que nós temos é o atual governo elencando 13 terras indígenas para serem homologadas. Por que 13 terras indígenas? Qual é a situação dessas áreas? Nós temos um processo de demarcação. O processo de demarcação começa com a identificação da área, o antropólogo vai lá, faz um laudo antropológico, abre prazo para as defesas administrativas, depois vai para o ministro da Justiça para a declaração. Pós-portaria declaratória é feita a demarcação física. Com a demarcação física, essas áreas estão aptas a serem homologadas. Então, o que nós temos nesses 13 processos nada mais é do que processos devidamente amadurecidos, já aptos a serem homologados. Por isso, essas terras indígenas em especial. Isso não significa que, isso no quadro administrativo, do processo administrativo, terras indígenas aptas a serem homologadas. Isso não significa que nós temos essa mesma situação no contexto fático. Todas essas áreas são compostas por propriedades privadas, muitas dessas áreas ainda estão na posse do proprietário que lá está produzindo. Inclusive eu conversei hoje com o antropólogo Eduardo Luz, meu amigo, ele atua na defesa de produtores em alguns desses processos e ele afirmou, falou: Luana, muitos produtores rurais estão fortemente defendidos nesses processos, porque os processos estão judicializados, marco temporal ou indigenato. E agora, a homologação na esfera administrativa vai atropelar tanto a esfera judicial, porque as áreas estão judicializadas, como a esfera fática, porque as áreas, muitas delas, estão ainda na posse dos proprietários. Luana, aí vem duas questões. A decisão administrativa e o fático que nós temos nas áreas. Isso é um fator que no futuro, e aí eu estou vendo um futuro muito próximo, pode nos trazer conflito em áreas no interior do Brasil? Essa é a primeira questão. A outra é de telespectador nosso. Por que o governo federal, recém-assumiu a presidência, toma essa decisão de uma maneira tão rápida? Então vamos lá. Com a homologação, nós temos a desconstituição do domínio privado. Nos termos do decreto 1775, o presidente da República homologa e a FUNAI leva essa área para ser registrada em nome da União. Eu não posso ter sobreposição de matrículas, então eu tenho que cancelar todas as matrículas das propriedades privadas e abrir uma nova grande matrícula daquela terra indígena que se constitui ali naquele local. Mas, de fato, eu tenho produtores rurais na posse, produzindo. E o que nós vamos assistir? Nós vamos assistir aquela figura da desintrusão, como assistimos na Raposa Serra do Sol, como está agora uma discussão lá na Pitereua, que no Pará, que existem os produtores ali e já existe um processo administrativo avançado que tem que fazer a retirada dos produtores rurais. Assistimos na Suiamiçu, no Mato Grosso,
No Mato Grosso, também a retirada dos produtores rurais. Então, o avanço acelerado do processo administrativo em uma realidade fática que eu tenho os produtores rurais ainda na posse, o final é o que chamamos de desintrusão. Por que agora? Por que o Lula está avançando nesses processos? Porque é o que tem que ser feito. Tem que ser feita a demarcação das terras indígenas. Tem que dar andamento a esses processos administrativos, sim. Tem que dar uma resposta, tanto para os produtores rurais, quanto para as comunidades indígenas. A irresponsabilidade está em fazer isso neste momento, porque essa homologação, ela vai se pautar no marco temporal ou no indigenato? Se pautar no marco temporal e o Supremo lá naquele recurso extraordinário decidir pelo indigenato, o feito vai ter que ser desfeito. E o inverso é verdadeiro. Se pautar pelo indigenato e o Supremo Tribunal Federal decidir pelo marco temporal, o feito terá que ser desfeito. Mais instabilidade para os indígenas, mais instabilidade para os produtores rurais, maior convulsão social. O ideal, nós já esperamos tanto tempo. Nós, produtores rurais, esperamos há tanto tempo essa solução. As comunidades indígenas esperam há tanto tempo essa solução, porque em 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu, essas áreas já poderiam ter sido homologadas. Mas quando a Dilma era presidente da República, muitas dessas áreas já poderiam ter sido homologadas. Ainda no Lula, algumas dessas áreas já poderiam ter sido homologadas. Ele já poderia ter feito isso há muitos anos. E não foi feito. Seu segundo governo, pelo menos. Exatamente. Então eu digo nós, cidadãos brasileiros, produtores rurais e indígenas, estamos juntos, amargando essa espera há tantos anos. Por que agora, de uma forma irresponsável? E irresponsável porque a matéria não está consolidada, porque está na pauta do Supremo no recurso extraordinário 1.017.365, e aquilo que o Supremo decidir vai repercutir em todos os processos no Brasil, porque o Supremo reconheceu a repercussão geral. Então, vamos solucionar? Vamos. Vamos demarcar o que é efetivamente terra indígena? Vamos. Vamos garantir a propriedade privada aos produtores rurais de forma coesa, absoluta? Vamos. Mas vamos fazer com responsabilidade? Vamos aguardar a definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal? Eu entendo que isso seria o ideal. Então, só para aglutinar tudo que eu falei. Dar tramitação nos processos administrativos de demarcação de terras indígenas é necessário porque a lei assim prevê. O que não é correto, o que seria irresponsável neste momento é fazê-lo sem aguardar a conclusão da tramitação, indigenato e marco temporal. Luana, e quando chegamos a esse ponto da nossa conversa, da nossa entrevista, é inevitável questionar a situação do processo no STF. Do que será julgado no STF, ele teve início algumas vezes, foi pedido vistas, foi parado o procedimento e ele é fundamental para o entendimento de indígenas, de produtores rurais, de proprietários de terras. E ainda tem uma outra questão, a tendência que existe hoje, né, e essa tendência pode mudar nos próximos anos com um pouco mais preocupado que o normal. Exatamente isso. Vamos só pontuar um pouquinho, quem está chegando agora, às vezes não tem acompanhado tanto a matéria no Supremo Tribunal Federal, o que acontece? Tramita no Supremo Tribunal Federal um processo em que os ministros vão decidir pelo indigenato ou pelo marco temporal. Pelo indigenato, o Brasil não foi descoberto, foi invadido, todo o território nacional pode ser terra indígena. Pelo marco temporal, só pode ser terra indígena onde efetivamente existe posse tradicional e onde os índios estavam em 1988. Então, tese e antítese que tramitam no Supremo. Foi e voltou várias vezes. Acredita-se que saiu da pauta e não teve andamento em 2022 por conta do momento eleitoral. Nós vivemos um momento eleitoral extremamente polarizado. Essa pauta é uma pauta sensível para os dois lados, para as duas vertentes ideológicas, tanto para a vertente ideológica do Bolsonaro, que prima pela segurança absoluta da propriedade privada, e é sensível também no prisma do governo Lula, que traz uma linha mais social, mais socialista, que prima aí pelas demarcações e pelos direitos territoriais no universo dos povos tradicionais. Então, muito sensível para ambos os lados. Mas nem dá para dizer, por exemplo, que o presidente Lula com seus eleitores
que todos eles apoiariam uma situação de colocar o cenário de toda a terra se ter possibilidade de demarcação. Com certeza não teria esse contexto. Com certeza não, porque esse contexto não afeta o produtor rural. Esse contexto afeta todos os brasileiros. Sim. Nós já temos situações concretas de demarcações de terras indígenas engolindo municípios. Vai tomar conta da sua casa. Então, essas questões, elas são questões no âmbito da sociedade como um todo. Eu quero até aproveitar aqui, nós temos exemplos de demarcação de terras que engolem municípios, né? No estado da Bahia, estávamos conversando, Sim. Gostaria de aproveitar a oportunidade de deixar aqui um abraço para o meu amigo, Dr. Manuel, é lá da Bahia, acompanha essas demarcações, enfrenta de perto um processo de demarcação que está dentro de um município no estado da Bahia. Nós temos em Roraima, Pacaraima, o Iramutã, municípios sendo engolidos por demarcações de terras indígenas. Então, o que parece às vezes um problema de um ou outro produtor rural, não é. E nós podemos ir um pouquinho além. Nós sabemos que tivemos a guerra Rússia e Ucrânia. Com essa guerra, o que o Bolsonaro fez? Foi até a Rússia. Por quê? Porque o agro depende da importação de fertilizantes, de insumos. Se nós não importarmos, o agro não produz. Se o agro não produz, o mundo não come. E nós estamos hoje reféns dessas importações, mas nós temos possibilidade de uma autonomia, de uma independência, porque nós temos os recursos minerais suficientes para a produção dos nossos insumos. E por que não produzimos? Porque estamos engessados pela agenda indigenista e pela agenda ambientalista. E o que acontece? O arroz, o feijão, a carne fica o quê? Mais caro. Mais caro para quem? Mais caro para aquela mãe que tem que levar o filho na creche, para aquele cidadão que trabalha, que pega ônibus e que no fim do dia tem que ir no supermercado para comprar o alimento da sua família. Paga um alimento mais caro porque o Brasil tem que importar insumos que poderiam estar sendo produzidos internamente a baixo custo da produção, a baixo preço da comida aqui no nosso país. Então é uma questão da sociedade brasileira. Luana, produtor rural, a gente sempre conversa e os posicionamentos sempre ficam dentro da seguinte situação. As terras indígenas, elas são para ocupação indígenas, mas não são de fato desses indígenas como indivíduos, até porque eles são tutelados pelo Estado. Então as terras são do Estado, no caso do governo federal, e ele não consegue explorar essas terras, claro que não vai explorar a terra toda, mas em determinadas áreas para conseguir tirar esse tipo de riqueza. Uma vez isso indo para o STF, eu insisto nessa questão porque é um motivo de preocupação muito forte, o STF voltando a apreciar a pauta, o que nós podemos ter, até porque quanto mais tempo leva, aparentemente o cenário pode ficar pior para quem é proprietário de terra com a mudança de ministros. Isso é o reflexo dos governos nas decisões judiciais. É normal que haja uma integração de valores, de entendimento entre a linha do Poder Executivo, do Presidente da República, do governo, e a linha das decisões que vem ali no universo do Poder Judiciário. Se nós temos um governo, um Poder Executivo, um Presidente da República que prima exacerbadamente pela defesa da propriedade privada, nós criamos um contrapeso naquela valoração que o Poder Judiciário vai dar para a matéria. E o inverso é verdadeiro. Quando nós temos um governo que traz uma linha que defende de forma exacerbada os povos tradicionais, de forma absoluta, nós teremos também não é interferência, mas um diálogo, né, entre os poderes, e que isso influencia na valoração do Poder Judiciário na análise da matéria. E mais, o atual governo, o atual presidente, ele vai nomear 2 nomes. As 2 próximas nomeações para sentar as cadeiras do Supremo serão nomes do atual presidente. Quem serão essas pessoas? O que pensam? Qual a linha ideológica? Nós não sabemos, mas pela linha ideológica do governo, acreditamos que essas pessoas vão estar ali muito próximas no universo dos valores e é para ocupar essas cadeiras e talvez acompanhem aí o relator Edson Fachin, que defendeu o indigenato.
E só um alerta, nós já falamos sobre isso aqui. O ministro Edson Fachin é o relator do processo. Ele já decidiu pela tese do indigenato. Todo o Brasil pode ser demarcado como terra indígena, porque os índios já estavam aqui antes da chegada dos portugueses e o Brasil não foi descoberto, foi invadido. Essa é a tese do Edson Fachin. Mas os indigenistas e mesmo as comunidades indígenas que anseiam pela solução do seu problema, o que é natural, e que aplaudem essa decisão, precisam estar atentos que nessa decisão o ministro Edson Fachin limita a possibilidade de exploração econômica. Ora, por quê? Por que os indígenas não podem produzir nas suas terras, ganhar dinheiro, alcançar a independência, a autossubsistência, se livrar das necessidades de cesta básica do poder público, se livrar das necessidades de ficar ali mendigando um trator para fazer uma lavourinha para plantar uma mandioca para a subsistência da sua horta, sendo que eles têm áreas produtivas que podem ser economicamente exploradas. E aí nós vemos a gente vem para o famoso caso dos parecis no Mato Grosso, que produzem em abundância, que têm uma agricultura pujante. Não só eles, nós temos as comunidades indígenas que plantam café, exportam café, nós temos comunidades indígenas que são muito profícuos na questão dos artesanatos, também com exportação, exploração econômica, e é isso que eu acredito que grande parte dos grupos indígenas anseiam. Ter as suas terras, a garantia dos seus direitos de forma responsável. Não podemos permitir a demarcação de propriedades privadas como se terras indígenas fossem. Então, demarcação daquilo que efetivamente é terra indígena. E viabilizar políticas públicas de exploração econômica. Como você falou, a terra já não é do índio, a terra é da União, a terra é do poder público. Não vão nem permitir que eles explorem economicamente para ganhar dinheiro, para ter um bom carro, para morar bem, para dar um futuro melhor para os seus filhos, por que não? Tá certo, Luana Ruiz, eu vou encerrar com uma pergunta em relação aos seus sentimentos sobre esse momento, principalmente as homologações, já começaram, já foi decidido pelo governo federal, e essa observação, vamos ter ou não um marco temporal? Qual que é o sentimento hoje, que você é especialista no assunto, tem sobre essa questão? Acredito que vamos ter um marco temporal. Mesmo no governo Lula, mesmo com 2 ministros nomeados por ele, acredito que vamos ter um marco temporal. O indigenato é muito irresponsável, porque o indigenato atende os direitos indígenas, atende os interesses indígenas de forma absoluta e exclui do ordenamento jurídico grande parte da sociedade brasileira. Enquanto o marco temporal atende sim as comunidades indígenas e atende à segurança e à estabilidade da propriedade privada, do agronegócio, que garante a estabilidade da balança comercial brasileira. E dentro, no universo do marco temporal, aquelas fazendas, aquelas propriedades privadas que eventualmente forem essenciais para as comunidades indígenas, podem ser sim entregues aos indígenas, não mediante a demarcação nos termos do artigo 231 sem indenização, mas mediante a criação de reservas indígenas com a justa e prévia indenização. Ora, se eu tenho um marco temporal que acolhe a todos, que acolhe o produtor rural, que acolhe as comunidades indígenas, que garante a estabilidade da balança comercial, que garante segurança jurídica, por que eu vou defender o indigenato, que é radical e que exclui parte da sociedade brasileira? Então eu confio, mesmo sendo um governo de esquerda, mesmo sendo o governo PT, mesmo sendo o presidente Lula, mesmo tendo uma indígena como ministra, aí no universo ministerial que atende os interesses dos povos tradicionais, mesmo assim, eu ainda acredito que o diálogo vai prevalecer. E o diálogo, ele pode ser muito bem sopesado no universo do marco temporal.